Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Glória a Deus. Melhorou. Bênção. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas quintas-feiras, que tem sido uma bênção aqui nesse lugar. Temos falado às quintas sobre aprendendo com, né? E a gente tem aprendido muito. Quinta-feira passada a gente não teve o culto aqui, né? Excepcionalmente por conta do Dia das Crianças. Aliás, a gente teve um culto durante o dia inteiro, né? Foi um culto diferente. E hoje a gente vai retomar aqui, irmão, a nossa sequência de aprendendo com. E eu tenho mais um amigo hoje aqui. Vai ser uma bênção, eu tenho certeza disso. Um amigo mesmo, eu posso dizer isso. Bispo Denilson, vem cá, irmão. Ele vai ministrar uma palavra sobre as nossas vidas hoje aqui. Irmão, as quintas têm sido uma bênção nesse lugar. O Senhor tem nos edificado. E eu tenho certeza que hoje vai continuar sendo da mesma maneira. Amém? Bispão, você está em casa, está à vontade, Deus abençoe. Obrigado pelo convite aí. É teu povo. Obrigado. Pedir os irmãos para ajudar a descer o púlpito aqui. Vocês conseguem ver com o púlpito aqui embaixo? Sim? Dá? Tem medo de altar não, viu, irmão? Só que eu prefiro estar mais perto de vocês aqui embaixo, viu? Glória a Deus. Bom, pode se assentar. Talvez para os novos que ainda não nos conhecem, nós já tivemos aqui antes de ser tudo isso aqui. Um dia o bispo, muito querido, sua esposa, disse assim: bispo, nós estamos vendo um local onde Deus preparou para nós, e quem sabe lá será a nossa igreja. E quando nós chegamos aqui era só entulho, sujeira, muita bagunça. Mas quando o justo chega no lugar, a bagunça, o caos, ele se reverte em bênção. E nós oramos, foi um tempo muito bom, e glória a Deus, parabéns pela igreja, bispo, pelos discípulos. Na verdade, nós estamos em casa. Quando nós pisamos aqui na Viva, nós somos parte do sonho de vocês também. Choramos juntos, né, muitas vezes, né, por tudo que tem acontecido. Mas não é choro de tristeza não, choros também de muita alegria daquilo que o Senhor tem feito. Amém? Bom, hoje, diante do desafio colocado para nós, é muito importante a gente entender que a Bíblia, ela é um descortinar do que Deus gosta de falar conosco todos os dias. A verdade é que quando eu abro as Escrituras, e se ela não falar comigo alguma coisa, está errado. Na verdade, Deus fala com a gente todos os dias para trazer princípios, promessas, para ativar as nossas vidas em tempos de desafios, em nos consolar em tempo de choro. A Bíblia, ela é para nós um presente daquilo que nós perguntamos para Deus. Deus, fala comigo. E quando você abre as Escrituras, aquele que escreveu e que inspirou os autores, quando você abre ela, quem escreveu está lendo junto com você a palavra de Deus. Isso é muito importante a gente saber. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês, se você gosta de anotar, a gente tem aqui, né? A gente não gosta de colocar muito o título, mas vamos supor que sejasse o título dessa noite do que eu quero compartilhar com você. Pequenos movimentos que causam grandes impactos. Existem coisas que são pequenas na terra, mas causam um estrondo tão grande que torna o céu como aliado nosso aqui na terra. Agora, na vida, nós vamos ser desafiados todos os dias a ativar esse céu que está aberto sobre nós, para que a promessa, o desafio, o amor, a atenção, a unção de Deus venha sobre as nossas vidas. E nós vamos falar aqui de um homem que eu considero uma referência. Aliás, ele é chamado de pai. Ele é uma referência para muitas gerações, para a nação.
E através desse homem, Deus trouxe uma história reiniciada, aonde, quando Deus o reiniciou, todos nós fomos reiniciados junto com Ele, por causa de uma promessa. E hoje eu quero rapidamente contar a história de duas pessoas que me impactam na história da Bíblia por causa das suas atitudes. Atitudes é importante. Na vida a gente precisa ter atitude. E essas pessoas aqui, eu não vou me delongar especificamente nas duas, mas eu vou falar quem são, o que elas fizeram, para a gente dizer, uau, se eles fizeram, por que eu também não posso? Se eles romperam, se eles mudaram, se eles cresceram, se tudo ao seu redor mudou, porque eles tiveram uma atitude, por que então eu não posso fazer também? E nessa noite nós vamos calar a nossa alma, e nós vamos dizer, Espírito, encha os meus pulmões da sua presença, e me faça entender o que o Senhor tem revelado para mim nessa noite. Então na atmosfera, o Espírito Santo soprará, e nós vamos entender aquilo que Deus quer conosco, porque pequenos movimentos causam grandes impactos. O primeiro texto que eu quero ler em Gênesis capítulo 15, versículo 7. Eu não vou ler todo o versículo para nós ganharmos tempo, mas você pode ler na sua casa e deixar anotado. Eu vou ler o versículo 7 e o versículo 18 de Gênesis, do capítulo 15. Amém? Você conhece a história dele, todos nós conhecemos. A promessa começou ali, com ele. Versículo 7 de Gênesis diz assim: o Senhor disse também, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus, para lhe dar essa terra como herança. Versículo 18. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, a sua descendência eu dei essa terra, desde o rio Egito até o grande Eufrates. Amém? Irmãos, esses homens que hoje são chamados de patriarca da igreja, esses homens também que são conhecidos como os santos do Senhor, foram homens que na sua história morreram e viveram pelo amor do que acreditavam. Por isso então eles se tornaram patriarcas, em outras linguagens, os santos de Israel, ao qual eu e você também nos encaixamos dentro dessa história, porque a história está sendo escrita ainda. Mas a história conta que estes homens passaram por a terra e deixaram legados, deixaram histórias, deixaram aprendizados, deixaram pontos na sua vida como exemplos, para que não haja nenhum tipo de desistência, questionamento, ou qualquer tipo de culpa, de que Deus não está nos escutando, de que Deus não é conosco, porque isso é uma coisa que há na nossa humanidade. Nós temos a tendência de quando Deus não nos escuta, ou não nos responde, é porque Deus se esqueceu de mim. E na verdade não há nada mais importante para Deus do que você, a sua história, a sua família, o teu legado, a sua vida, o seu bem-estar. Deus não quer que a gente passe uma vida sofrendo, não. Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida com a sua presença, com toda a atmosfera do céu envolvendo a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Esse é o desejo de Deus. E esses homens aqui, principalmente Abraão, ele começou uma história dessa. Todos eles tiveram, no decorrer das suas vidas, algo que marcaram eles chamado mudança. Diga, mudança. Não adianta nada eu vir à igreja, não adianta nada eu orar, não adianta nada eu vir para estudo bíblico, não adianta nada eu jejuar, se na minha vida eu não ver a mudança disso que eu tenho feito. Não adianta nada eu orar em línguas, eu cantar louvores, eu tocar instrumentos, eu pregar o evangelho, se esse evangelho não tem mudado uma vírgula da minha história. Porque andar, ser cristão, significa aceitar tudo aquilo que Deus nos pede, para que a nossa vida melhore, rompa, e que a gente deixe de ser aquilo que éramos, que era tristeza, vergonha, desonra. Então Deus resolve fazer algo.
Deus resolve colocar dentro de nós uma imagem. Diga imagem. Não, bispo, imagem é pecado, é idolatria. Não, não é esse tipo de imagem. Eu digo imagem quer dizer sonhos, projetos, assim como fez com esse homem Abraão. Um dia Deus o leva para um lugar e diz: olha, para onde? Para lá. Mas não estou vendo nada, mas olhe. Então Deus começa a enxertar no coração de Abraão o sonho de que coisas novas iriam acontecer se ele apenas acreditasse, mesmo não enxergando o que via. E na nossa vida a gente vai ser desafiado a viver momentos assim. Deus vai dizer: olha, não vejo nada, mas veja. Não é hora de olhar com os teus olhos naturais, mas sim exercer os olhos espirituais. Veja. Essa era a proposta desse Deus para esse Abraão. Um histórico de mudanças. Desde o momento do seu chamado até o momento do cumprimento das promessas, todos estes homens, os santos, os pais da fé, todos eles foram trabalhados por Deus para cumprirem os seus propósitos. E eles fizeram. Porque quando eu me ordeno, quando eu coloco em ordem a minha vida, tudo ao meu redor fica em ordem. Então não é o outro. Quando eu leio a Bíblia e olho para a vida desses homens, Deus está falando comigo e dizendo: olhe ele foi provado, ele foi testado, ele foi moído, ele foi transpassado, enfim. Ele teve um tipo de resposta para Deus, e a resposta dele agradou o Senhor. Porque não há na história nenhum outro homem que construiu tanto altar, que conhecia tanto a Deus como Abraão. A intimidade faz a gente fazer coisas que agradam o coração de Deus. E esse Abraão descobriu que construir coisas que colocassem altar em sacrifício agradava a esse Deus. Ele então não parou de fazer isso até o fim da sua vida. Em todo lugar que ele andava, ele dizia, com toda decisão que ele tomava, ele fazia, porque ele sabia o Deus que ele servia. Esses homens sabiam que só poderiam de fato abençoar a próxima geração se passassem por mudanças. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que você vem às quintas-feiras aqui para buscar profundidade, lastro, conhecer a história de pessoas como eu e você. Eu amo a palavra porque a palavra não esconde defeitos de grandes homens. Esse é o evangelho que a gente vive porque a gente acredita na verdade. Não é um evangelho que a gente abre e só tem coisas bonitas, coisas vitoriosas, coisas, olha, hoje você vai ganhar a bênção da sua casa, glória a Deus. Não, claro que Deus nos dá riquezas, claro que Deus nos abençoa o fruto das nossas mãos, mas o evangelho não é isso. O evangelho tem muito a ver com o interior do que o exterior. O evangelho tem a ver com a mudança do meu dia a dia, do jeito que eu falo, do jeito que eu me porto, do jeito que eu trato a pessoa, do jeito que eu estou no convívio da sociedade. E quando isso começa a mudar em mim, eu vejo que o cristianismo funciona. Vocês estão comigo aí, irmãos? Todos eles tiveram um histórico de mudança, desde o momento do chamado até o último dia. Porque eles sabiam que só assim poderiam salvar quem viria depois. Alguém na sua casa que você está orando? Alguém na sua família que você está desesperadamente orando para que ela tenha um momento, uma hora, um dia de encontro com o Deus que você teve? Eu sei que tem, porque eu tenho certeza que tem gente hoje na nossa família indo para o inferno, e isso deixa a gente desesperado, porque a gente não quer que isso aconteça. A gente sabe o que Deus fez em nós, a gente sabe o que mudou a gente, e a gente fica ávido em logo dizer: venha logo, venha conhecer. E muitas vezes isso se prolonga por muitos e muitos anos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: pequenas atitudes formam grandes milagres. Quando Deus
nos traz aqui para esse lugar chamada casa de oração para todos os povos. Quando Deus nos traz para cá, casa do conselho. Você sabia que esse lugar é chamado de casa do conselho? Porque a gente não sabe tudo. A gente tem dúvidas, a gente tem lutas, a gente é humano. E só um que pode responder aquilo que a nossa alma nos agride, dizendo: Deus não está com você. Mas quando você chega na igreja, na casa do conselho, e você entra na atmosfera do céu, o louvor tocando, a adoração subindo, o Espírito Santo então começa a falar, encher os teus pulmões, e você então começa a cantar um novo cântico ao Senhor, você começa a salmodiar a Deus, e você começa a se avivando, e você começa a ver a atmosfera e dizer: uau, Deus está aqui, eu vim no melhor lugar hoje, eu poderia entrar de dentro para fora, triste, cabisbaixo, mas hoje eu vou sair daqui, consciente de quem eu sou, sabendo que Deus encheu a minha vida com a sua presença. Deus nos traz para cá, irmãos, não é para ser apenas uma reunião de conhecimento, mas também uma reunião de ação e de intenção. Nós temos que ser intencionais com Deus. Nós somos uma igreja orgânica, e o seu organismo funciona muito bem, obrigado. Mas nós precisamos ser intencionais. O que quer dizer isso, bispo? Eu vou te explicar. Esse lugar onde Deus planta aqui sementes fortes em mim e você, para fortalecer a nossa base. É por isso que às quintas-feiras você sai da sua casa, encontra os seus líderes, os seus pastores, ávidos em ensinar, para trazer base para você, para fortalecer a sua caminhada, os seus pés. A exemplo desses irmãos, Deus está dizendo: eles fizeram a sua história, mas agora não morreu lá a história, porque eu trouxe você, e esse legado que eles fazem, passa por você também, passa por aqueles que vão vir depois de você. Deus planta sementes fortes, porque Ele faz isto, bispo, é simples, é muito simples, para quebrar todos os nodos que podem transformar as nossas vidas em pessoas religiosas, frias, críticas. É por isso que Deus nos chama à casa do conselho, para dizer: filho meu, me escute. Existe um caminho que eu lhe mostro, e existe o caminho que a alma lhe mostra. E eu quero hoje aqui tomar essa história do princípio, porque ela é muito conhecida. Abraão traz revelações, porque Deus é um Deus de alianças, e quando isso acontece, meu irmão e minha irmã, você consegue fazer o céu como seu aliado aqui na terra. Quando você tem uma aliança com Deus que você acredita, não importa a situação que você esteja vivendo, o céu virá ao teu socorro, o céu se abrirá sobre as suas cabeças. E quando eu lembro dessa cena, eu lembro muito tempo, não é do tempo do Júnior, que ele é mais novo, mas eu lembro dos índios e dos soldadinhos do Forte Apache, que quando os índios atacavam, aí estavam lá atacando em perigo, aí vinha lá o comando tocando a conta, o exército lá e tal. E quando eu vi aquilo, eu falei: uau, agora chegou o livramento, né? Ufa, agora eles que estão sendo oprimidos serão livres. Eu quero dizer para você exatamente isso. A sua persistência vence a resistência que se levanta contra você. A sua fé é o que você precisa para mudar os quadros contrários que roubam você da onde Deus lhe colocou. Mas nessa noite Deus nos dá sentido. Olhe para o lugar aonde eu estou lhe mostrando. Bispo, Deus não falou nada comigo. Qual foi a última palavra que Ele lhe disse? Fique nela. Deus vai lhe honrar. Não é porque a gente merece,
Ah, mas Deus gosta, né, que o justo sofra. Não, mas está na Bíblia, tá. Mas vamos fazer a interpretação dela corretamente. Sabe qual é o prazer que Deus tem no sofrimento do justo? É a sua persistência nos dias maus. É no dia que você está chorando, meu Deus! Oh Deus! E Deus, eu estou te vendo, meu filho. A sua persistência moverá a resistência, meu Deus! Meu filho, eu tenho prazer na tua resistência, na tua persistência. Isso me chama aí no meio da tua guerra. A sua persistência abre o céu sobre a sua vida, irmãos. Deus é um Deus de alianças. Deus trabalha, como disse, com imagem, para que no tempo certo aquilo que é invisível se torne visível na sua vida, irmãos. Na história de Abraão, um sonho. Ele colocou um sonho e Deus também colocou um sonho comigo e com você. Um dia lá quando você levantou a mão e disse: Senhor, eu lhe recebo na minha vida. Por quê? Porque existem coisas na minha vida que não acabaram. Existem coisas na minha vida que morreram. E só o Senhor tem a vida eterna para mim. E só o Senhor tem a palavra que ressuscita os meus sonhos. Só o Senhor tem autoridade para levantar os vales de ossos secos, para que tornem carne. É a tua voz, Jesus. E a gente então chegamos na igreja sonhando. Eu sonho. Com o quê? Eu sonho com meu marido na igreja. Imagem. Eu sonho com quem? O meu filho entrando comigo na igreja, adorando ao Senhor. Eu sonho. Deus colocou essa imagem. Vai acontecer. Olhe para onde eu lhe mostro, Abraão. Não estou vendo nada. Pequenos movimentos causam grandes milagres. Eu aprendo com Abraão uma coisa: atitude. Talvez Deus tenha colocado uma imagem da sua família salva, amém? A imagem da sua empresa prosperando. Posso ouvir um amém? Tem empresários aí, irmãos? Tem. Opa! Nós estamos debaixo de uma palavra de Deus. Nós temos um sonho? Temos, mas somos persistentes. Talvez muitas coisas estão dentro de você. Quem sabe a imagem do seu casamento, Quanto você tem lutado ali em oração pelo seu esposo, pela tua esposa. Quantos conselhos você tem ouvido dos seus pastores. Seja mais brando, seja mais calma, não reaja assim. Para que o casamento seja uma habitação de Deus completa ali dentro. É um sonho. Deus está dizendo: eu sei. É uma imagem que Deus coloca de tantas coisas. Você chegou aqui hoje somente com algo invisível dentro de você, mas você vai sair daqui hoje, e Yahvé vai tirar o que é invisível e vai tornar realidade em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Toda pessoa que quer entrar em um nível maior, em querer conhecer o reino do Espírito, primeiramente precisa se levantar contra as coisas naturais e terrenas da vida. Deus não lhe exige nada. Deus só pede para você uma coisa. Ele pede, Ele não exige. Filho, me dá o teu coração para mim. Você sabe por que Ele pede o coração, né? Porque o primeiro órgão que nasce no ser humano é o coração. Me dá o teu coração. Toda pessoa que entra nesse nível vai ver, vai viver o que Deus tem. Nós temos que ter uma fé intencional para romper uma vida de impedimentos que se apresentam. Agora escute, irmão, nessa noite. De tantos desafios que a gente pode apresentar para Deus, existe um desafio que Deus encontra em nós. Existe um desafio que Deus encontra, e o maior desafio de Deus
não é os nossos problemas. O maior desafio de Deus não tem a ver nada com as nossas dores, com os nossos problemas, com as nossas crises. Isso não é o maior desafio de Deus. Mas o maior desafio de Deus é as nossas dúvidas em relação a Ele. A nossa falta de fé. E nessa noite eu te digo que assim como Abraão, a prática espiritual de fé que ele tinha o aproximava de Deus. A sua experiência de ontem, irmão, irmã, ficou no passado, já era. Eu fiz, ai como eu era, olha o que eu era, olha o que eu fiz, olha quantas coisas lá eu conquistei, já era. Deus te espera de novo hoje, agora, de novo, com muito mais intensidade, com muito mais intimidade. Pequenos movimentos causam grandes impactos, irmãos. Esse homem no texto aqui, que nós não lemos, mas no meio, no recheio, está dizendo o seguinte: que Deus pediu a ele uma oferta, um sacrifício. Esse Abraão, então, ele deu a ordem: olha, eu quero que você pegue os animais, corte no meio, e você faça um corredor, porque eu passarei pelo meio com o meu fogo, para mostrar que nós temos uma aliança, eu contigo e você comigo. E Abraão fez isso. O texto que nós lemos, você pode ler lá. Abraão então prepara todo o ambiente. Quando eu preparo o ambiente, irmãos, para a glória do Senhor, preparar o ambiente significa: eu preciso me ajustar, eu preciso me arrumar, eu preciso me comportar como alguém que vai representar Deus, que vai receber Deus. Mas é claro que isso não é do dia para a noite, isso tem a ver com caminhada. Quanto mais caminho com Deus, mais as características do reino começam a entrar dentro de mim, e as coisas vão ficando automáticas. Eu faço, Deus se agrada, Deus libera. E Abraão entendia isso, ao ponto que quando ele fez isso, ele preparou o sacrifício, preparou o holocausto, passou então Deus no meio do fogo, aceitou aquilo. Mas diz as escrituras que Abraão, ele lutou contra os abutres, as aves de rapina, que queriam roubar aquele sacrifício que era de Deus. Então diz a história deste Abraão, pela sua atitude, ele passou a noite inteira expulsando os abutres daquela oferta ao Senhor. E no texto continua, diz que de tão cansado que ele ficou, ele dormiu. Atitude, o que eu aprendo com ele? Eu pago o preço pela minha aliança, eu persisto. Não serão as aves de rapina que vão me tirar da presença do meu Deus, não vão ser as aves de rapina que vão roubar o que eu tenho para entregar para Ele. Abraão nos ensina a atitude de persistir. É claro, as aves de rapina têm a ver com posições espirituais que lutam contra a nossa vida, que lutam contra a nossa história, contra a família, contra projetos. Mas quando Deus passa a sua aliança, as aves de rapina não tocarão no que é de Deus, não tocarão, porque você sabe a sua posição e Deus também sabe a dele. As aves de rapinas podem vir, mas eu tenho uma aliança com Ele, não vai acontecer nada. Na ótica de Deus, persista, persista. Eu tenho prazer no teu sofrimento, na tua persistência, na tua continuidade, no teu amor por mim. Isso me dá prazer. Na ótica de Deus, na ótica de Abraão, eu não vou deixar que nada me arranque do lugar aonde Deus me colocou. Na ótica de Abraão, eu sei quem eu sou Abraão, eu tenho um pai que se chama Iavé. Ao ponto que Deus então assina a história dizendo: o amigo de Deus. Essa é a história.
o homem que enxotava aves de rapina, animais enormes para manter o seu amor, a sua aliança, a sua fé inabalável diante da posição que Deus o colocou. Oh, rabachodo contorobalababás. Por pouco as coisas querem tirar você da sua posição. Um boleto que chega, meu Deus. Eu tenho pavor de multa, irmãos. Os irmãos me convidam para ir um monte de lugar, né? A gente vai. Mas só que tem horário para chegar, então a gente só aperta só um pouquinho, né? Aí quando vê, o lugar é 70, passou a 74. Eu falei, Jesus. Quando eu vejo chegando a multa, irmãos, em nome de Jesus, não é displicência, eu não sou maluco no trânsito, não. É que geralmente eu dirijo à noite, para vir aos cultos, né? Eu já sou quase um cinquentenário. A vista falha um pouco. Para fugir disso, até coloquei um sisteminha no celular. Radar a 200 metros. Falei, agora, a minha fé está nesse negócio. Me dou mal. Eu tenho que colocar fé em Deus, irmãos. Varão multudo. Varão corredor, né? Varão que voa. Mas a nossa fé tem que estar em Deus, irmãos. Você imagina lá, Abraão velhinho brigando contra as aves de rapina. Não, aqui você não toca na minha aliança, na minha casa. Aqui você não toca não, ave. Sai, sai, sai. Atitude que fazem o céu descer ao nosso favor. Mas não parou não. Tem mais um. E vou tomar aqui um pouco da licença, que o bispo falou, é só um. Falei, deixa raspar dois. Tem outro. Abraão me ensina a ter atitude, diga atitude, diante de qualquer situação que quer roubar a minha casa, a minha família, a minha promessa, a minha intimidade com Deus. Eu não deixarei, porque na terra, como no céu, há uma aliança. E Deus cumpre a sua promessa. Há uma aliança. Diga atitude. Abraão. Diga grito. Um grito mudou a história de alguém. Um grito. Se uma atitude traz o céu ao meu favor, um grito traz a cura para a minha história. Abra comigo no livro de Lucas 18, versículo 38. Lucas 18 e o versículo 38. Então ele clamou. Quem está dizendo, quem tem gritou aí na tradução? Diga, gritou. Então assim, na sua tradução, eu quero que você leia bem alto junto comigo, beleza? Então ele clamou. Em algumas traduções, então ele gritou. Então ele falou. Na minha tradução, NAA, nova versão, Almeida atualizada, está ele gritou. Um grito. Quem era esse homem que teve esse grito? A gente grita tanto, né, irmãos? Como a gente grita, não grita? Até o pregador grita no microfone. Para quê? Fazer o quê, irmãos? Eu estou em processo de melhoramento também. Estou aprendendo.
Os irmãos do sono estão parecendo ficar baixando ali, né? Vai devagar aí, vasoglitudo, né? Mas vamos lá, irmãos. Um grito. A história conta a história, claro, de um homem, redundância, que ele fez algo que chamou a atenção de Jesus. Um cego. Um cego que a Bíblia não fala o nome dele. Não, fala sim. O nome dele está lá escrito. Era Bartimeu. Não, irmãos. Bartimeu significa filho de Timeu. Então o filho de Timeu gritou. Mas só que a história não fala quem era o filho de Timeu. Só que o Timeu tinha um filho. E o Timeu então gritou. O filho do Timeu, não façam trocadilhos com Timão. O filho de Timeu gritou. Gritou o quê? Quem grita está desesperado por alguma coisa. Quem grita cansou de falar. Quem grita cansou de pedir. Quem grita está num desespero para alcançar a atenção de quem o despreza. Quem grita no meio de uma multidão se sente rejeitado, se sente não ouvido, uma pessoa esquecida, ainda mais um cego em Jericó. Alguém colocado à margem da sociedade, que ninguém poderia tocá-lo, porque senão, dentro da cultura, o toque apenas naquele cego os deixariam imundos. Então, um homem que vivia sozinho, gritando, clamando a atenção de alguém. Nessa história, este cego que estava no meio do caminho, um homem que a princípio, segundo a cultura, era alguém insignificante. Você já se sentiu assim? Já ou não já? Hã? Naquela prova, você estudou tanto, meu Deus, eu estudei tanto, e quando vai ver o resultado, meu Deus, que derrota, e você se sente insignificante, impotente, porque passa lá alguém lá, eu tirei 10, e você olha, poxa, eu podia ter tirado, eu também estudei. Então a gente se sente insignificante por algumas coisas da vida, uma atenção, carinho. Quantas coisas querem deixar a gente insignificante, ou não é? Esse homem era um desses. Um homem que de alguma forma, olhando para ele, não se esperava nada. Já disseram isso para você? Tudo que fulano começa, não termina. É fogo de palha. Você está fazendo engenharia, ninguém na nossa família fez isso. Você vai parar logo no meio do caminho. Você já ouviu isso? Então seja bem-vindo ao clube. Quem não ouviu? Talvez você não tenha ouvido, parabéns. Mas esse homem, ele ouvia isso. Ninguém esperava nada, mas ele provocou um impacto no meio de um povo cheio de religião, no meio de pessoas que estavam envolvidas, muitos martírios da sua vida. E quando, queridos, a Bíblia diz que ele falou alguma coisa que chama a atenção de Jesus, você vai perceber no texto aí, se você ler um pouquinho, que existe algo que também, como naquele homem, em você também chamou a atenção de Jesus. Assim como naquele homem, alguma coisa fez Jesus parar para ouvi-lo, houve também em você alguma coisa que fez Jesus parar para lhe ouvir. E é por isso que a gente está aqui hoje, porque nós temos as nossas experiências diferentes, mas o final é o mesmo. Estamos aqui. Ele chama a atenção de Jesus um dia. Agora escute.
Talvez o que chamou a atenção de Jesus sobre o seu respeito não seja o que você está pensando hoje. Ah, eu chamei a atenção de Deus porque eu sou uma pessoa muito boa. Olha, eu não puxo o rabo do gato, eu ajudo os velhinhos a passar na rua, eu dou cestas básicas, é por isso que Jesus olhou para mim, e é por isso que Ele gosta de mim. Bem, isso é o teu conceito. Mas na verdade não tem nada a ver com o pensamento que Deus tem ao nosso respeito, porque não é os nossos méritos, não é o que as nossas mãos produzem bem, que comovem o coração de Deus como o nosso aliado. Vocês estão aí, irmãos? Existem coisas em você que atraem a glória de Deus, diga amém. Talvez seja a sua simplicidade, a sua dependência de Deus. Essas coisas de verdade, queridos, elas chamam a atenção de Jesus ao nosso respeito. Mas aquele homem então, aprendeu lá, em algum momento da sua vida, que tendo atitude, ele poderia mudar aquela miséria de vida que ele vivia. Então a história conta que ele tomou uma atitude, ele entendeu que aquele dia seria o melhor dia da vida dele. Eu quero dizer para você, irmãos, o pior dia da sua vida, que você dizer, hoje está sendo o pior dia da minha vida, se prepare, porque esse dia se tornará um testemunho da sua história, como o melhor dia da sua história. O seu maior desafio se transformará no seu mais novo testemunho. Foi assim que aconteceu com ele. Milagre no dia de alguém que gritou. Nem nome a Bíblia diz dele, nem o nome, só sei que ele é filho de Timeu. Então o filho de Timeu gritou. E existem coisas que são contextualizadas, que é princípios, que são coisas que aconteceram, mas existem princípios, e princípios não se mudam. Pequenos movimentos provocam grandes impactos. Aquilo que você está fazendo agora, hoje. Eu tenho o nosso querido Bento nas minhas redes sociais, bispo, e eu vejo a aplicação do esmero de quem afia a arma, e vocês conhecem o Bento. O Bento não precisa dizer quem ele é, porque ele vive o que ele é. E ali no seu momento devocional, aquilo ali para ele não basta, porque aquilo que ele vive, ele quer compartilhar, dizer, ei, veja o que Deus está fazendo comigo através dessa reflexão. E ele espalha. E eu curto, quando eu consigo ver. Eu perco muitos, por ser distraído. Mas quando pinta lá, tuc, eu falei, opa, tem reflexão boa aí. Esmero, profundidade. Talvez você possa fazer isso todo dia, toda hora, orar, ler a palavra, fazer estudos, e não ver acontecer nada. Mas Deus, por que eu tenho que fazer isso todo dia? Eu oro todo dia, eu preparo estudo, eu leio, faço devocional, acordo às 4 da manhã, corro, vou adorando ao Senhor, obrigado Jesus, e volto para casa, faço estudo, oro, vou discipulado, dou aula, mas eu não estou vendo acontecer o meu milagre. Pequenos movimentos causam grandes milagres. Numa hora quando você acordar, aquilo que você orou por tanto tempo vai romper, irmãos. Vai. Chega um momento que causa uma explosão, e vai romper, e vai acontecer. Vai causar um efeito. Aquilo que você está ministrando ali na sua célula, no seu grupo, um pequeno grupo de pessoas, pode parecer que não, mas está causando um grande efeito. Vai chegar um momento que vai ter essa explosão, as suas atitudes vai chamar a atenção de Deus, e quando Deus olhar na sua direção, Ele vai estender o cetro de autoridade, dizendo, filho, toca na ponta, toca, toca, chega mais perto, toca. Talvez aquela leitura da palavra, como eu disse, é devocional, Deus vai honrar você.
Qual é a diferença? Que diferença está com aqueles que têm uma vida contínua com Deus? A diferença é que eles continuam fazendo pequenas coisas que parecem insignificantes. Mas quando o resultado daquilo que você faz hoje começar, irmãos, vai ser o seu mais novo testemunho. Vai ser. Eu aprendi com Bartimeu. Eu aprendi que quando aquilo que eu tenho fazendo incomoda os outros, como aquele cego gritava: Ben Davi! Ben Davi! Ben Davi! Ele gritou. Filho de Davi, tenha misericórdia, compaixão da minha vida. Eu aprendo com ele que um grito sincero, de amor, de fé, ele faz o céu parar. O ministro toca ali. Existe uma nota musical chamada coma musical. A coma musical é a nota entre notas que é o tom perfeito, aonde só os anjos atingem o tom de uma perfeição de uma nota. Então Deus despreza o que o anjo canta, escuta a nossa voz desafinada. Ele tira a nota musical da garganta de Satanás, que ele era o líder do louvor. Ele arranca a nota musical da garganta daquele miserável e diz: agora uma geração me adorará, e a nota musical será colocada na boca dos meus filhos que me adorarão. E não importa para Deus o qual perfeito é o tom da tua voz, o que importa para Ele é o quão sincero, verdadeiro, cheio de fé, o quanto você se expressa e grita para chamar a presença dEle. E quando isso acontece, o céu se torna aliado com a terra e o sobrenatural de Deus começa a se mover. E quando as pessoas diziam: fica quieto, eu aprendi com ele: você está incomodando ele. Foi aí que ele pensou: eu vou continuar. Agora me ouviram, perceberam que eu estou aqui, Perceberam? Vocês nunca me notaram? Ben Davi, Ben Davi, Ben Davi, Ben Davi, Ben Davi. Shhh. Ben Davi, Ben Davi, Ben Davi, Ben Davi. Os céus se tornaram aliados ao coração de Bartimeu. Sabe, irmãos, sabe uma coisa que você incomoda as pessoas, e quando comecem a incomodar, aí você vai dizer: agora é aí que eu vou continuar mesmo. É claro, a gente tem que ter bom senso, né? Não é qualquer coisa. Estou falando de coisas espirituais. Vamos ser sábios, né? Eu estou na unção, vou ligar o som à meia-noite, né? 500 graus de puro fogo santo e poder, para fazer enfermidade. Todo manto. Aí começa a rodar no ventilador. Hein, irmãos? É bom, não é? Não é? É bom, não é? Fala: é muito bom. Fala: um manto é bom. Ratchoflias. Eu gosto. Eu vou. E se não me segurar, eu não volto. Então sempre tem que ter um equilibrado do lado, né?
Ô irmão, peraí. Ô irmão. Calma aí, irmão. Sempre tem o prudente, não tem o prudente? Com mais entusiasmado, tem o prudente sempre do lado, não tem? É dois, o prudente e entusiasmado. Aí o prudente, vamos devagar, ó. Vamos devagarzinho, a gente vai entrar para conquistar de boa, não? Beleza. Aí vai entusiasmar. Eu cheguei diante do Senhor aqui, meu. Calma aí, varão, calma aí. Varão apressado. Mas é assim que tem que ser. O ousado conquista. Foi assim que aconteceu com ele aqui. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Que grito foi esse, igreja? Que grito foi esse que fez Jesus parar para ouvir ele? Que nota musical, que tom de voz ele atingiu para chamar o céu como seu aliado naquele momento? Adoração, grito, clamor. Muita gente gritava, mas não escutavam. Muita gente sofria, mas ele não parou. Ele estava na saída de uma cidade, Jericó, que tinha muitos mendigos. Você sabe o que significa a palavra Jericó? Muros mal cheirosos. Por quê? Porque as pessoas vinham do deserto e urinavam nos muros da cidade antes de entrar em Jericó. Então os muros eram muito fedidos. E diz as escrituras que ele estava na porta, na saída de Jericó, ou na entrada. Muita gente pedindo ajuda. Mas irmãos, que grito foi aquele que chamou a atenção, que fez o nosso mestre orar? Aquele grito entrou dentro de Jesus. Aquele grito entrou das entranhas de Jesus. Aquele grito fez o poderoso do céu e da terra parar e entender que aquele grito era um grito que nunca ninguém naquele tempo havia dado em direção a ele. E ele entrou, e ele se tornou aliado na dor daquele homem. Eu quero dizer hoje para nós aqui, que existe um nível de grito, existe um nível de oração, com revelação, que você vai tornar Deus o teu aliado. Existe, irmãos. Você não vai ter um Deus ouvindo, mas Ele vai entrar com você na sua guerra, Ele vai tornar um com você, nos seus propósitos, nas suas batalhas. Quem está recebendo aí, irmão, dá glória a Deus. Quanto mais impediam ele de gritar, o homem tinha decidido: eu vou gritar, esse é meu dia, é agora. Eu vou dizer, bem Davi, bem Davi, bem Davi. A minha atitude vai mudar a minha história, a minha vida, eu creio, eu posso não enxergar, mas eu escuto. Nenhum outro. Você acha que aquele homem que era cego não tinha escutado Jesus falar? E não tinha sentido o poder e a unção que saía na boca de Jesus? Ele escutava, então ele resolveu tomar atitude. O homem de Jericó, ele é conhecido, porque cego é passado. Quando ele chega diante de Jesus: eu sou o cego de Jericó. Quando Jesus passa por ele, ele se transforma num homem de Jericó. Ninguém notava ele, agora nota. Ele é o homem de Jericó que Jesus curou. É o homem de Jericó. De Jericó. É de Jericó, é de Jericó. De Jericó, é Jericó. Agora ele é o homem de Jericó. Tem muita gente que quer nos chamar, queridos, você, pelo teu passado. Mas você vai dizer que quando você gritou, lutou pela sua aliança, expulsou as aves, gritou, você atraiu o céu como seu aliado, e você então começou a glorificar o nome do Senhor. E eu termino aqui nessa noite
Muitas vezes o inimigo ele quer dizer que nós somos cegos e isso coloca limites na nossa vida. Cego é limite que ele tinha. Agora nós estamos falando do homem de Jericó que falou com Jesus. E nessa noite, eu quero finalizar dizendo que eu aprendo com esses homens. Que quando há um clamor sincero, por mais difícil que você não consiga identificar, o Senhor conhece a sua voz. Ele vai saber quem você é. No meio da gritaria, quer um exemplo? Quem é pai aqui e mãe? Você sabe, né? Sabe? Pode estar lá no terceiro quarto. Você sabe. A televisão pode estar ligada. 500 graus de puro fogo, sangue de poder pode estar ligado. Cachorro pode estar latindo. A panela de pressão pode estar... Mas quando você ouve, pai, mãe, você fala, oi. Se não responde de volta, o que você faz? É isso aí. Você vai clamar. Você vai gritar, você vai ter atitude, você vai lutar as suas guerras, você vai expulsar as aves de rapina. Mas quando, assim como Abraão, ele dormiu de cansado, e o Senhor guardou o seu sono, e aquele homem acordou cego, mas foi dormir vendo. Eu quero dizer nessa noite para você, talvez você amanheceu hoje cansado de muitas coisas que têm acontecido na sua história, mas você está lá lutando pela sua aliança, lutando pela tua família, pela tua casa, pela tua fé, pelas tuas coisas, porque Deus disse que a sua casa é a extensão do seu reino, e você está lá lutando e diz, Deus, eu não permitirei que as aves de rapina tomem o que é seu. E no final do dia, você cansado, o Senhor guarda você, e você vem até o culto dizendo, Deus, eu não consigo ver, eu não consigo enxergar, porque disso, porque daquilo. Deus está dizendo para você, talvez aquilo que você vê hoje você não entenda, mas o teu clamor vai abrir os céus sobre a sua cabeça, e a história, o histórico será transformado. Você crê? Repita comigo então, chegou. É agora. Fique de pé em nome de Jesus. São histórias de homens que tocam a nossa história. Você já teve que expulsar abutre do seu casamento? Você já teve que expulsar abutre das suas finanças? Você já teve que afastar abutre da sua falta de fé? Misericórdia, fala misericórdia. Não, falta de fé não, tem que ter fé. Abutre só vem comer quem tem fé. Todos nós já tivemos um momento desse de lutarmos pela nossa aliança e de clamarmos por um grito que mudará a nossa cegueira para algo que nós possamos ver. E isso não só muda o nosso estado, muda a nossa história. Nós seremos conhecidos como um outro, uma outra. Feche seus olhos. Olha, irmão, eu não sei, eu não conheço você, mas uma coisa eu tenho muita certeza. Se você veio aqui hoje é porque Deus queria que você ouvisse essa palavra hoje. Eu não sei como anda lá no seu trabalho, na sua família, na sua saúde, na sua vida. Nós aqui, líderes e pastores, não somos animadores de festa, de palco, de estúdio, nada disso. Nós somos realistas. A palavra nos diz e nós acreditamos fielmente que ela diz. Se você tem lutado muito por aliança na sua vida, pela persistência, até pela sua fé,
Então nós aprendemos com o pai Abraão de que mesmo ele sendo um velhinho, ele sabia o que estava fazendo, ele lutou até o fim pelo que ele acreditava. Nós vimos alguém no meio da caminhada rejeitado por muita gente, mas ele resolveu fazer algo que todo mundo estava fazendo, mas ele fez diferente, ele fez com sinceridade. Vamos renovar a nossa aliança com Deus. Vamos dizer para o Senhor nessa noite: Senhor, na minha aliança ninguém toca. O nosso relacionamento contigo ninguém toca, Senhor. Na minha casa ninguém toca, Senhor. No meu casamento ninguém toca. Na minha igreja ninguém toca. Na minha célula ninguém toca. Ninguém toca, ninguém toca, Senhor. Eu pago o preço por essa aliança. Eu pago o preço para essa aliança. Se Abraão conseguiu, eu também consigo, Senhor. Eu pago o preço pelo meu casamento, pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu esposo, pela minha esposa, pelos meus pais. Meu Deus, nós pela aliança, Senhor, pagamos o preço pela conversão dos nossos entes queridos, Senhor. Se isso é uma verdade para você, como é para mim também, você está no melhor lugar que você poderia estar. Aqui está o altar, aonde se coloca a oferta. Você é a oferta. Vamos dar uma renovada nessa aliança com Deus hoje, agora. Você está cansado, você não está conseguindo entender as coisas. Deus já disse com você: ei, vamos lá. Por mais que você não veja e não entenda, eu estou no controle disso tudo aí. Sei que estás aqui. Eu quero convidar a você que pode, você que quer, é claro. Vem aqui, vem até aqui ao altar e diga: Senhor, eu renovo a minha aliança e expulso os abutres que querem roubar o que eu tenho de melhor. Eu afasto toda essa cegueira, tudo aquilo que não quer me fazer ver o tão bom como é estar com o Senhor. Me ajuda no meio da caminhada, na minha família, no meu trabalho, nos meus sonhos. As vozes que querem abafar, ó Deus, a minha fé, o meu clamor. Nessa noite nós queremos dizer ao Senhor: estamos aqui para, assim como esses irmãos santos que mostraram pela sua vida, nós também podemos fazer, Senhor. Se isso for e descer ao seu coração, aqui está o altar, aqui estão os pastores. Permita que você seja tocado por algo diferente na sua vida hoje. Eu vou pedir para removerem o púlpito, e aqui está o altar.